Você Tudo bom, sabe meu que, querido? você Hum. sabe que eu tenho uma gama de amigos sofredores, né? Papões. Mas eu sou papão. Uma lista branca, Pronto. outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma vez tem uma história fantástica, Padre Fábio. Eu e uma amiga minha, completamente lesas, as duas, Ah, mas muito assim, modernas. Eu tinha, sei lá, acho que 15, ela 16, a gente se achando máximo, assim, eu e Marluce, que hoje mora em Portugal. Ela falou, ofa, e ela estava conheço demais, namorando velho. a Marluce. Ela Você me estava meio que apresentou. namorando, estava meio que namorando, tinha um crush no Paysandu. E tinha Ah, um é? jogo, tinha um jogo Remo e Paysandu, que é o Fla-Flu. E nós, achando que sabíamos de tudo, que eu morava no Rio, ela morava em Portugal, entramos no meio da torcida do Remo. Vestidas de paysandu. Porque tudo era azul. Tomamos tanto saco na Agora, cabeça. é engraçado que eu fui muito a Belém, e Ah. você sabe que eu tenho em Belém uma segunda casa, mas eu encontrei pouquíssimos remistas. A boca eles não se misturam com a gente. Por exemplo, Janjo Ou eles não conhece têm essa coragem de gente. dizer. É Brincadeira. que Não, o papão é alegria. eu conheci apenas um garoto que na época ele era remista. Ele é filho de um coronel da Polícia Militar que ajudou muito Hum. uma vez uma ida minha. Eu me esqueci o nome do coronel. Muito querido. E o garoto, ele era muito engraçado, porque tudo ele conduzia a conversa para contar um grande feito do Remo. E eu achava bonitinho. Qualquer coisa, se você estivesse falando, nossa, como essa pedra é bonita. Eu falei, pois é, mas esta pedra. E ele era muito articulado, sabe? Ele tinha uma capacidade enorme de criar um argumento, de criar uma história. De repente, estava lá o Remo na história. Eu acho que foi o único remista que eu conheci. A maioria dos amigos paraenses que eu tenho são paysandu. Pois é. E eu tenho um irmão que eu acho que é uma exceção, um irmão e um amigo, Prudêncio. Meu irmão Kim e o Prudêncio são tunaluso. Se você achar um tunaluso, aí é mais raro ainda que tudo. O que é Mais isso? Isso eu nem raro. sabia. Esse espécime eu nem sabia da existência. Existe, existe. É um prazer te ter aqui. Prazer é meu, minha amiga. Prazer é todo meu. Você sabe disso. Hoje fiquei muito emocionada com a sua homilia, porque no mundo onde tudo é uma caricatura, né, e hoje cada vez mais, e eu acho que essas caricaturas estão caindo. Esse momento de pandemia, que é muito preocupante, é angustiante, mas eu acho que o encontro da gente com a gente está sendo muito forte. E a gente começa a entender que nós sairemos completamente modificados. E as máscaras cada vez mais vão cair, porque você não tem para quem botar máscara. É igual roupa de noite, né? Onde é que você vai botar uma roupa de noite, um sapato de salto? É. E as máscaras, botar para você mesma, cada vez que acorda, cada vez que penteia o cabelo, que toma banho. Então, e as máscaras do julgamento, né, das pessoas que se vestem com uma história para dizer para o outro que elas são perfeitas e apontar o dedo para as pessoas, criticando, julgando, punindo. Quando você... Eu sempre fui diferente, né? Sempre fui muito extravagante, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui grandona, nunca quis ser Miss Pará, eu sempre queria conhecer o mundo. E eu sofri muito na minha infância, adolescente, o julgamento de pessoas que eu sabia que não eram nada daquilo, mas que me causava um desconforto muito grande pela minha alegria, pela minha liberdade, pelo meu à vontade. Eu nunca quis casar, Padre Fábio. Nunca passou isso na minha cabeça. Queria conhecer o mundo, ter amigos, namorar, sim, graças a Deus, né? Olha que eu estou diante do padre. Me dá Você já me honra aqui, confessou todos os seus pecados, não tem problema. mas alguns não. Mas eu imagino. Então é maravilhoso. Acho que a liberdade que o seu olhar trouxe
para toda uma gama de pessoas católicas, cristãs, e que têm a liberdade na alma. Eu te considero um revolucionário na postura, na brincadeira, e entender que você brincar não quer dizer você não ser uma pessoa séria. E fico imaginando como muitas vezes foi difícil para você isso. Eu acredito, Fafá, que todas as hipocrisias são naturalmente odiosas, elas provocam morte, mas as religiosas parece que tem um agravante a mais, né? Uhum. Porque ela me permite um esconderijo para uma maldade que a minha religiosidade parece acobertar e eu acabo me transformando numa pessoa muito perigosa, mas ao mesmo tempo a minha casca não é perigosa. Então eu tenho muito medo das hipocrisias religiosas. Fui muito vítima o tempo todo das hipocrisias, cometo-as o tempo todo também, porque por mais consciente que eu seja, eu acabo sem perceber, igual hoje eu contei na homilia, de um momento em Uhum. que eu fui absolutamente incoerente com a minha proposta de vida, em que eu não só nutri o ódio contra uma pessoa, como eu queria solidariedade de quem me escutava, eu queria que quem me escutasse também ficasse odiando com a mesma intensidade que eu odiava. Então, como eu não tenho medo das questões humanas e eu faço de tudo para que elas sejam o meu ponto de partida e meu ponto de chegada, o discurso religioso que eu faço, eu não teria outro jeito de viver. Seria muito incoerente da minha parte. Eu também não entrei pela porta da frente. Eu costumo dizer isso. Eu É. também não fui o mais acreditado. Pelo contrário, eu era, no meio dos seminaristas, aqueles que todo mundo... Ah, isso aí não vai dar em nada, não. Esse menino só está aqui para estudar. Então eu sei o que é você não ser convidado e você ter que estar no banquete mesmo assim. Porque se você É. não é convidado, mas não tem que ir, não há nenhum desconforto. Agora, se você não foi convidado, mas você tem que participar, porque faz parte do seu processo humano, é muito doloroso. Então, não foram poucas as vezes em que eu me deparei com pessoas que faziam questão de que eu me sentisse envergonhado de ser quem eu era. Que loucura. E um dia eu aprendi, falei assim, eu não quero fazer isso com ninguém, sabe? É muito desconfortável você não caber em si, você não poder acomodar as suas misérias. E olha, eu não estou falando de passar a mão na cabeça para a gente ficar eternamente miserável, não estou falando disso. É outra coisa. Eu estou falando de um acolhimento daquilo que a gente é para que toda e qualquer transformação seja possível. Eu não Claro. tenho como viver os meus processos de mudança se antes eu não deixo sedimentar o tudo que sou, né? Então essa minha busca por ser isso para as pessoas é um pouco daquilo que me faltou pelo caminho. Há pessoas que Porque não corrigem a história. Há é que eu pessoas acho que que foram abusadas, elas abusam também. Porque é. foram violentadas, elas violentam também. Então, como um dia me faltou, em boa parte do meu processo, alguém que acreditasse em mim, naquilo que eu podia alcançar, eu não quero ser isso para as pessoas. Eu não quero cometer o mesmo pecado com aqueles que passarem por mim. Isso é um diferencial que também incomoda as pessoas para o qual o processo de apenas acumulativo, né? Se eu fui abusado, eu vou abusar. Se eu fui criticado, eu vou criticar. Eu vou vestir uma capa porque é mais cômodo. Eu sei como as pessoas se comportam a partir daí. Acho que a grande revolução é quando você consegue sobreviver, né? Sobreviver aos julgamentos as máscaras e continuar passando. Quer dizer, não carregar esse ódio que é o mais difícil. Hoje, quando você falou nesse assunto, a coisa da solidariedade, do ódio, é uma coisa que a gente não percebe às vezes, né? Como que Não. você não odeia ele se ele é, eu odeio? E aí passa, É. é muito louco. Hoje foi uma reflexão muito grande sobre isso e sobre os ritos. A coisa do rito, que está tudo muito facilitado, né? A coisa do bença pai, bença mãe, a reverência, a mesa posta, agradecer o alimento. Eu estou sozinha aqui desde 20 de março. Você deve estar por aí, né? Aquela pote de álcool gel, mas enfim, tudo certo.
chuveiro de álcool gel. Todo mundo com chuveiro de álcool gel. E quando eu comecei a ter esse meu dia a dia aqui, de ter que cuidar da casa, fazer o café da manhã, errar pra cacete, eu não deixo de fazer a minha mesa como eu peço que seja montada para mim. Então, a mesa do café da manhã, para mim, ela tem que ser uma mesa de café da manhã, se possível, flores, louça bonita. Eu não consigo não ter isso, porque senão eu estou banalizando um momento da minha vida que é muito importante, que é o alimento. Uhum. E aí me chama, um dia desses veio uma amiga minha aqui em casa, eu tenho aquelas coisas que mamãe, louças e pratos, eu adoro isso. Então, herdar e ir em feirinha comprar essas coisas. E gosto de uma mesa posta bonita. Né? Porque o momento da alimentação, o momento que você bebe um vinho, uma água, o que seja, é um momento sagrado. Né? Você está alimentando o seu corpo, a sua alma. Eu sempre agradeço, porque eu sempre fui gordinha, eu peço que o alimento me alimente a alma e não me engorde. Às vezes eu peço com tanta fé que dá certo. Dá certo. Mas o ritual de se fazer a mesa, né? De ter os pratos arrumados, não precisa ser um prato, mas um prato arrumado, talher no lugar. E um dia uma moça muito mais jovem veio aqui e disse assim: Nossa, você não parece que tem a casa assim. Eu falei: Como assim? Ah, porque minha avó tinha a casa assim. Eu falei: E você não aprendeu com ela? A botar os pratos fundos junto com o prato fundo, prato raso. Então, essa coisa da banalização dos ritos nos traz, numa outra ponta, e na sociedade, uma vontade onde a espontaneidade fica no limite da grosseria. Assuntos privados são falados em público, tudo é muito aberto, né? E eu não sei assim, como é que você, que é essa pessoa, né? que é padre, amado por todos nós, às vezes eu vejo no Círio de Nazaré, você ali passando, e as pessoas querendo, que é o normal, vamos dizer assim, que você o tempo todo as atenda. Eu acho admirável isso, porque, principalmente com essa coisa das selfies e não sei o quê, é como se você não tivesse privacidade. Eu já digo, olha, sai da frente, não sei das quantas, ao senhor e fala assim: sai daí, tira a mão daí. Mas as pessoas entendem que você, como é padre, tem que estar disponível o tempo todo. Isso deve ser muito aflitivo, Padre Fábio, não? A invasão à privacidade? Sobretudo quando você tem uma natureza, porque nós somos todos muito diferentes, né? Há pessoas que não têm tanta necessidade de uma reposição de si. Eu tenho. Eu me ausento muito facilmente. A minha energia ela vai embora muito rapidamente. Eu tenho uma facilidade enorme de me doar. E às vezes eu não tenho muito a medida do quanto que eu estou me doando emocionalmente. Então, de repente, Fafá, eu me sinto absolutamente exaurido. E eu acho que foi isso que me adoeceu muito ao longo da minha trajetória, do meu trabalho como homem público. De repente, eu percebia que eu já tinha dado a reserva, o pré-sal, que já não existia mais nenhuma gota para mim. E é impossível eu me oferecer a alguém se eu não me tenho mais. Claro. E eu descobri isso num determinado momento. Teoricamente, eu já sabia. Eu sempre fui muito interessado em questões humanas e já tinha lido muito sobre isso, sobre o ser enquanto uma energia que você oferece, que você recebe, essa troca no dia a dia, como isso nos aflige, como isso nos descansa. Escrevi um livro sobre isso, Quem Me Roubou de Mim. É um livro que trata justamente sobre o sequestro da subjetividade, dessa grande dificuldade que às vezes nós temos de manter a identidade sob controle ou sob a sua posse. Então, de repente, essa teoria ficou muito concreta na minha vida. Eu descobri que a minha vida estava um caos porque eu não soube dosar. Então, aí é aquela velha história. Você que é uma mulher pública, que já é pública desde a sua juventude, você sabe exatamente que existe uma regra que às vezes nós não observamos. Quanto mais famoso você é,
maior tem de ser a sua vida privada. O espaço da vida Exatamente. privada tem que ser infinitamente maior que sua vida pública. Às vezes, o esgotamento da pessoa famosa, da pessoa pública, é porque ela não caminha num pé de igualdade e de justiça com esses bastidores. Então, ela tem uma vida excessivamente pública e pouquíssimas ocasiões para a vida privada. Então, eu percebi que a minha medida estava muito mais em ser público do que necessariamente ser privado. E aí, e ainda existe um outro agravante, porque quando você está privado ali no seu recanto, você também não está garantido de que você está se repondo. Você pode se ocupar de coisas que não lhe repõem, de coisas que não lhe edificam, que não lhe elevam o espírito. E aí foi um momento que, para mim, eu aprendi que eu tinha que fazer um ritual. Nós estamos falando de ritual, que nós perdemos muito, né? Ainda depois da missa, eu estava conversando com a Angélica sobre isso. Ela falando, nossa, padre, me tocou tanto quando o senhor falou da ritualidade, porque eu preciso, o tempo todo, trazer uma ritualidade para os meus filhos, que não estão acostumados com rituais. A vida moderna, pós-moderna, né, que nós nem somos modernos mais, nós já demos um passo na modernidade. A vida pós-moderna, ela não contempla os espaços para o rito. Nós somos muito informais o tempo todo. O tempo todo as nossas relações são excessivamente formais. E aí eu percebia que eu não tinha o rito de ser para mim, de ser somente para mim. E que todo ser humano precisa disso. Mas muito mais aquele que é público, que está o tempo todo sendo imaginado, que está o tempo todo sofrendo uma pressão enorme por ser público. Meu Deus, se me falta a oportunidade de ser somente para mim, para que depois eu tenha qualidade em ser para os outros, o desastre existencial é inevitável. E nessa atual sociedade, onde as pessoas, bicho, contam coisas inacreditáveis, eu fico chocada. Assim. Minha família sempre foi muito... Eu tenho uma formação familiar muito sólida. E assuntos que se discutia na mesa, assuntos que se discutiam, ou se discutem, em particular num quarto, né, entre mãe, pai e um filho e tal, e se fala fora de casa. E quando eu me assusto, hoje ainda me assusto, quando coisas que são muito íntimas são colocadas numa banalização tão grande, de exposição pessoal, exposição do outro, exposição de filhos, exposição de relacionamentos que acabaram. Isso me confunde muito. E desde o princípio, eu tive um grande professor, que foi o Roberto Santana, o cara que me convenceu de ser cantora. Ele batia muito nessa tecla. Mantenha seus amigos, os que entram a partir de agora, atenção. E se você não tiver esse núcleo que tem a capacidade de te abraçar, de te criticar, de não gostar de algumas coisas, te dizer, você vai viver numa bolha. E eu acho que esse momento que a gente vive, essa bolha furou. E está esvaziando cada vez mais. Então, acho que é um momento de profunda reflexão, de complicação, porque é delicado mesmo, você ficar sozinho, isolado. Para mim, a pior coisa é eu não poder ir. Você sabe que eu gosto de viajar sozinha, que eu desapareço no mundo, no meio do mundo, sozinha. Vou estar onde? Estou na Tailândia, com quem? Sozinha. Sozinha. Mas fala inglês, mais ou menos. Não, nada, né? É louca. E o Tarzan, me Jane. Olha, quem está aqui com a gente, sabe quem que é? A Lalau, que está mandando um beijo para você. A Laurinha, a minha mais velha. Obrigado, Laurinha. Um beijo, ela meu está no amor. canal da Lalau e que ela agradece que você a abençoou quando ela tinha 15 dias. Foi isso mesmo. Muito linda. Bom, a doutora Luta Liberto, o doutor Henry, o doutor Mauro, tantos médicos pedem uma bênção especial para os médicos. Você acabou hoje a missa. Hoje foi na intenção da equipe que trabalha à frente, né? Mas você falou uma coisa que é muito interessante. O perigo da bolha que nós criamos quando essa bolha ela é composta de bajuladores. Exatamente, que é muito aí fácil. A nossa destruição está garantida. Se você é uma pessoa pública que sofre o tempo todo
com as consequências de ser público e ainda se cerca de bajuladores, aí não tem. Essa matemática não funciona. Ela Mas é... não, ela não é favorável. E quando você fala de manter as pessoas antigas na sua vida, são importantes. Isso é muito importante, Fafá, porque são as pessoas que nos recordam quem nós somos, né? Exatamente. Às vezes as pessoas olham para você, veem apenas a mulher iluminada, a mulher que alcançou tanto na vida, mas é tão bom você também ser olhada por aqueles que sabem das suas quedas, dos seus vacilos, daquilo que em você não é tão iluminado. E mesmo assim continuam, né? Permanecem. Isso é muito bom. Eu tenho uma amiga... Faz um bem enorme ao coração da gente. E dá um conforto muito grande, né? Porque são pessoas que as pessoas que têm embates conosco, quando o nosso ego se exacerba, dá uma raiva quando você está começando, você quer matar. Mas quando você começa, todo mundo se acha Deus, né? Aí a vida vai dizendo, pelo amor de Deus, peraí. E aí os amigos são fundamentais e a família. Eu tenho duas amigas, uma é a Marluce, que está aqui com a gente. Nós somos amigas há 52 anos. Que tal? E outra é a Beth Machado, que está aqui também, que somos amigas há 48 anos. Isso às vezes, no momento que você está meio inseguro, dá um medo, porque sabem exatamente. Mas são essas pessoas que te constroem, que a gente pode chorar junto, que pode fazer confusão junto, pode errar, não tem que ser perfeito. E nesse momento, volto a falar da pandemia, o perfeito e o imperfeito e o julgamento, tudo está muito confuso, Padre Fábio, porque a partir do momento que você não sabe quem é o inimigo, no caso desse vírus, e há tanta confusão em relação a um comando que não existe no Brasil, né? Não é humano você orientar o povo, né, para uma coisa que você não conhece. E eu vejo nesse momento que a gente está muito assustado com tudo, com muito medo de tudo. É o inimigo que está por aí. O que disserem, a gente teme. Eu entendo que esse medo não pode nos congelar, mas tem que nos fazer prestar atenção. Nós vivemos hoje na Amazônia um momento muito, muito, muito grave. O estado do Amazonas colapsou. O estado do Pará, que te ama, né? ama Padre Fábio. Aliás, acho que poucas pessoas conseguem traduzir o nosso povo e a nossa fé como você. Né? Quando você faz as canções, você fala com a nossa gente de uma forma tão igual, assim, como se tivesse lá nascido o nosso sentimento, a nossa brincadeira. E o povo te ama muito. E nesse momento que a gente não sabe o que fazer, vem a preocupação do Círio de Nazaré, né? Que nós tivemos a Semana Santa de Sevilha cancelada, o Papa fez aquela Orbe Urbis, né? A bênção com a Praça de São Pedro, a Praça do Vaticano, vazia. Agora, Fátima, vazio. Como será que o nosso povo está se preparando para estar no lockdown, preparar fora, né? Fico pensando que os nossos hábitos, nós que somos das águas, que vamos buscar o açaí às 4 da manhã, isso para nós não é o fora do comum, né? E eu ver o peso não é uma coisa que está estamos saindo faz parte do nosso cotidiano mais particular. Me preocupa de que forma a gente faz entender que é momento de recolhimento, né? O momento do recolhimento, que a fé está dentro de nós. Como é que você vê esse momento tão delicado? Você que é o profundo entendedor da nossa alma, do nosso povo. Eu estou meio perdida. Eu, essa semana mesmo, estava conversando aqui em casa. Falei, gente, nós não temos ainda uma solução para esse problema. Não sabemos como é que nós vamos contornar, quando é que nós teremos uma medicação que a gente possa tomar com segurança, comprar ali na farmácia, como foi o Tamiflu para H1N1, que era uma cápsula que você tomava no início dos sintomas e
tinha um alto poder de paralisar o vírus, não precisava do médico estar do lado para administrar a droga, diferente, né, das drogas que estão funcionando hoje Com para o efeitos colaterais Covid-19, terríveis. e que são perigosos, que eu não posso tomar na minha casa, eu preciso tomar sob Claro. orientação médica, não posso ficar tomando inadvertidamente nos primeiros sintomas, sem ter, enfim, é uma questão complexa. Eu fiquei pensando, como será o Círio de Nazaré esse ano? Se nós ainda tivermos um surto, porque, segundo os especialistas, esse surto vai e vem. Até nós termos, a doença veio para ficar, assim como nós temos a gripe. Só que o problema do coronavírus é que ele abate terrivelmente em algumas situações. E que nem são garantias, né? As pessoas que não eram de risco também estão morrendo. Nos Estados Unidos, quando foi um pouco mais testado, e que identificaram que muita gente jovem, sem nenhuma doença crônica, sem nenhum... enfim, morreram. São pessoas que nós estamos aprendendo com a doença. Fiquei pensando no meu povo paraense, que tem tanta necessidade de manifestar publicamente, porque o Círio não é só uma festa religiosa. Não. Né? Só quem já mergulhou no significado daquela festa sabe. São tantos significados que a gente tem medo de tentar falar quais são. Deixa para lá. E é uma procissão de fé. Todas as religiões se misturam. Como um amigo meu que dizia que era ateu, Ateus, graças a Deus. Menos no Círio. No Círio. Não, sou ateu, mas sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Porque para nós é uma renovação da vida, né? Então, é muito delicado. A gente tem conversado muito, muito com a diretoria do Círio, com as pessoas, porque esse momento é fundamental, nós estarmos em casa. Só saímos se for muito importante. Saímos de máscara, e de máscara não ir para aglomeração. Eu estava vendo a feira do açaí, todo mundo de máscara. Mas tinham 1000 pessoas comprando açaí. E aí, você viu isso? Essa semana eu vi uma reportagem. Eu tenho como eu sou meio paraense, eu fico querendo saber o que está acontecendo no Pará. Aí essa semana eu fiquei caçando uma reportagem do meu povo do Pará, no mercado Ver o Peso, com as máscaras todas no queixo, conversando. E aqui Meu Deus do céu, não pode, não é assim. Tomando açaí com farinha. Então tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa porque o que é? Esse vírus ele vem pelas águas, entendeu? E daqui a pouco a gente vai estar junto. Eu soube, inclusive, que o Círio já teve outras datas. Eu não sabia. Mas eu pesquisei isso também. Eu dei uma pesquisada e já tiveram algumas situações em que o Círio foi modificado. Na gripe espanhola... Tomara que até outubro a gente tenha já boas notícias, que a gente já esteja com a pandemia controlada. Não sei como será, apenas desejo do fundo do meu coração que o paraense não fique distante da sua grande festa. Agora, por outro lado, se nós ainda estivermos nessa insegurança, se ainda for perigoso reunir grandes multidões, nós precisamos retomar o significado de toda festa religiosa, que não é a diferença primordial de nós para todas as outras religiões. O cristianismo nos ensina que não é aqui nem lá, é aqui. É aqui. Foi Jesus, é a regra que Jesus ensinou à samaritana, que continua sendo revolucionária para nós. Por quê? Porque nós ainda não a entendemos. Ela resolveria muitos conflitos religiosos no mundo se outras religiões escutassem o que Jesus disse e dessem um crédito para ele. Então, esse homem tem razão. Esse homem tem razão no que ele disse. Porque Jesus, naquele momento, estava tentando livrar a samaritana do peso de não poder frequentar. Ela era mulher, ela era samaritana, e ele estava negada na sua religiosidade. Ela ficava vendo as coisas acontecendo de fora. Ela não podia entrar para celebrar. Então, diante do sofrimento dela, Jesus disse, olha, não esquenta a cabeça não. Vai chegar um momento que vocês vão
Estou acrescentando ao texto agora, com Claro, liberdade está poética. colocando palatável para as pessoas, mas é isso. Vocês vão evoluir na compreensão de tudo, vai ficar tudo tão claro na cabeça de vocês, que vocês vão entender que para estar em Deus não é preciso ir lá, nem acolá, é só você ficar em você. Fafá, isso é absolutamente revolucionário e é também desconfortável para nós, líderes religiosos, que fazemos muita questão da mediação, que fazemos muita questão de cobrar o pedágio do povo. Eu não estou falando financeiro, não. Às vezes o pedágio emocional. O padre se sente tão importante quando todo mundo procura por ele o tempo todo, mas depois ele está tão exausto. Por quê? Porque esqueceu de contar ao povo que existem encontros que não passarão por ele, que os encontros mais fecundos que uma pessoa poderá viver com Deus não são necessariamente aqueles que eu promovo, não é? O que intermedia, né? A minha mediação, ela é importante naquilo que é específico do meu ministério. Você, por exemplo, não pode celebrar a missa. Eu posso presidir. Você pode celebrar comigo. Eu presido para você. Então, é uma função que me coloca no serviço, não no poder. Olha como eu sou poderoso. Não. Olha como eu sou serviçal, deveria ser a regra. Mas é muito raro. Quer dizer, eu acho que agora se retoma essa ideia. Mas é por isso que eu estou dizendo que, às vezes, os líderes religiosos fazem questão de supervalorizar a mediação porque eles querem ser importantes ou porque eles têm interesses escusos. Muitas vezes nós encontramos isso. Você sabe muito bem que existem líderes religiosos que enganam as pessoas para terem favores financeiros, cobram os favores que pode fazer. Cobra até dízimo do céu. Vendem. Em outros momentos a igreja não reconheceu que errou. Loteamento na eternidade. Tem gente que se sente síndico da eternidade. Olha, pague isso daqui, compre uma garrafa dessa água que é abençoada, que ela vai lhe livrar do coronavírus. Coma isso que vai lhe livrar disso. Não tem um vendendo feijão mágico agora? Feijão mágico que cura o coronavírus. Não, não é possível. Tem um pastor... Feijão? Um cara que se autodenominou pastor, não sei se ele é pastor ou não, mas que ele vende uns feijões mágicos. Eu vi ontem isso. Não tinha até um livro infantil, Feijão Mágico, uma coisa assim? Tinha filme, né? O Joãozinho pede feijão. Saudade do tempo que o feijão mágico era aquele do Joãozinho. Mas nós precisamos entender que a espiritualidade é uma revolução. Toda pessoa que se dispõe a viver os caminhos de dentro, ela se torna naturalmente revolucionária. Porque nada nos torna mais revolucionários do que um verdadeiro encontro com Deus, Fafá. Eu sei. Quando eu faço uma verdadeira experiência de Deus, o outro é importante? É, porque eu não vou desconsiderá-lo. Mas eu sei o que eu estou vivendo. Não é o outro que vai ditar para mim. Então, a regra que Jesus colocou para a samaritana, minha filha, não se preocupe tanto. Se eles não lhe deixam entrar, se eles não lhe deixam participar, se você não tem o dinheiro para comprar aquele carneiro sem defeitos que o comércio do templo colocava na porta, compra aqui, o carneirinho tem que ser perfeito. Quanto mais perfeito, mais caro era. Claro. Agora, veja bem, pensa comigo, que mentalidade religiosa cabe, se essa mentalidade religiosa cabe na cabeça das pessoas sensatas dos dias de hoje. Que eu sempre digo, qual é a diferença da geração jovem para a nossa? Os nossos pais nos obrigaram a ir à igreja. E a gente foi porque a gente tinha medo deles. Hoje, os nossos filhos não têm medo mais de olhar nos nossos olhos e dizer: eu não quero essa religião que não funcionou com você. Eu não lhe vi ficar uma pessoa melhor porque você ia à igreja. Eu não lhe vi se transformar numa pessoa mais verdadeira, mais justa. Mãe, a senhora faz fofoca o dia inteiro e a senhora não sai da igreja. Então, os nossos filhos estão olhando para nós e estão fazendo as denúncias que nós precisamos ouvir para a gente amadurecer. Então, naquele tempo acreditava assim. Você comete um pecado horroroso, você é um político, digamos que eu seja um político desonesto, que eu estou enganando o povo, superfaturando o preço dos respiradores. Diga que eu soube disso ou não. Aí eu
Eu vou lá no templo, Fafá, com todos esses pesos aqui, ó, com todas essas responsabilidades, consciente da gravidade do que eu faço. Quando eu leso uma população que precisa de socorro, eu vou lá, eu ainda me utilizo do meu cargo público para eu arrancar dinheiro deste... Ah, eu não aguento isso. Aí eu vou lá, inacreditável. Vou lá na porta do templo, compro um carneirinho perfeito, entrego ao sacerdote, ele sacrifica aquele bichinho, o que já é uma crueldade. Claro. E está tudo certo para mim. Deus perdoou os meus pecados. Fafá, se isso funcionou em outro tempo, minha amiga, definitivamente não funciona em pessoas esclarecidas. É por isso que eu digo que a espiritualidade será sempre uma revolução. Se você tem dentro de você iniciado um processo que lhe faz acreditar num Deus que lhe move para ser uma pessoa cada vez mais aperfeiçoada, cada vez mais livre das suas mazelas, isso não tem fim mais. E as pessoas ficam livres e elas dependem menos dos líderes religiosos, porque os líderes religiosos serão amigos que farão por ela aquilo que ela não pode fazer. Eu, como padre, farei pelo meu povo aquilo que, na minha responsabilidade como padre, o meu poder é serviço. Nós nunca tivemos isso tão claro na figura de um papa. Exatamente. Está mostrando o tempo todo para o mundo, olha, o meu poder é serviço. Por isso que eu sou poderoso, porque eu sirvo mais. Quanto mais poder eu tenho, mais serviço eu preciso prestar. O nosso prefeito deveria saber disso, o nosso governador deveria saber disso, o nosso presidente, os nossos senadores, os nossos deputados, todas as instâncias de poder, se quiserem ser cristãs, elas precisam entender que onde existe poder, tem que haver serviço. Então, eu, como líder religioso, ao propor uma mística que leva o povo para dentro de si, descubra a força que está em você. Foi o evangelho de hoje, da homilia que você disse ter lhe tocado. Fiquei muito emocionada. É o Espírito Santo dentro de mim, é o Espírito Santo dentro de você. Porque, então, em outubro, quando chegar a época do Sírio e a gente não puder ir para as ruas, você já imaginou que maravilha se essa maturidade espiritual prevalecesse? Eu não preciso ir para a rua este ano nem nesse dia, porque o Sírio está acontecendo aqui dentro de mim. O Sírio está acontecendo toda vez que a minha família se reúne, toda vez que nós nos sentamos para comer, porque Sírio, para quem já viveu, sabe que é muito mais que uma procissão. É muito mais do que ver a Mãe de Deus levando o seu menino pequenininho no colo. E para mim, o mais misterioso de tudo é isso. Às vezes nós somos acusados de idolatria, disso e daquilo. Não! É a mãe levando o menino no colo. Nada pode ser mais bonito do que isso. Nada pode ser mais bonito do que uma mãe levando seu filho no colo. Nada pode ser mais bonito do que a mãe dizendo, olha, que orgulho eu tenho desse menino. É isso que os paraenses veem em Nossa Senhora de Nazaré. É a mãe orgulhosa do filho que tem. É a mãe orgulhosa de oferecer um menino que ela pôs no mundo, que ela educou. Esse menino salva a vida de vocês. Acreditem na palavra dele. Acreditem no que ele está propondo. Ninguém ficou uma pessoa ruim por seguir os passos do meu filho. É a mãe orgulhosa pelas ruas, levantando aquela multidão, Fafá, levando todo mundo, quem crê, quem não crê. Até quem não crê se emociona, até quem não crê chora, meu Deus do céu. A gente chora só de lembrar. É uma mulher carregando seu menino. É um menino profeta, é um menino salvador, é um menino redentor. E aquela mulher ela está ali, misteriosamente sendo conduzida por uma multidão, arrastada por uma corda que só teve sentido naquela época de muitas chuvas, quando Belém ainda era uma estrada de terra, quando nós ainda não tínhamos as ruas asfaltadas e a procissão não andava, Berlinda não andava porque era muito barro. Então vamos amarrar numa corda. Foi o barro, ficaram outros significados para nós. Então, hoje, o significado do Sírio, ele não precisa de procissão. É claro que nós queremos a procissão. Mas se por acaso ela não puder acontecer esse ano, nós não somos menos sírios. Nós não somos menos paraenses, nem menos devotos da mulher que leva o menino no colo.
Pois é, é isso. Ai, minha amiga, é tanta coisa bonita que a gente precisa descobrir, É Deus é tão muita coisa. delicado, É. Deus é tão delicado. E Às está em vezes eu todos os vejo, sinais, né? Está em às todos os vezes eu sinais. vejo, às vezes eu vejo expressões tão grotescas que dizem ser religiosas, que eu fico imaginando Deus escondidinho com vergonha. Aí eu vejo por que que às vezes o ateísmo faz tanto sentido para algumas pessoas. Porque esse Deus que às vezes é apresentado, eu também não acredito nele. Também não. Eu também sou ateu. Se for olhar para esse Deus que às vezes é apresentado, eu também faço questão de não acreditar. O Deus que eu acredito é um Deus que mexe no coração das pessoas, que não tem medo de nós, que E não nos cria para depois nos castigar. não tem raiva da gente, né? Não tem Ele é raiva bom. da gente. É um Deus que sorri para a gente, é um Deus que nos ama. E não é um sorriso de deboche, como nós falávamos na missa de hoje. É um sorriso de acolhimento. Vem cá, Fábio, pelo amor de Deus, viva melhor, seja uma pessoa melhor. Não faz sentido você querer isso. É um Deus que vai mexendo com a gente aqui por dentro. Não há outro jeito. Hoje você Não há. falou uma coisa, a coisa do olhar generoso. E o sorriso do olhar de Deus que diz assim, você é melhor que isso, para de besteira, menina. É. Para de ser menina. Você é muito melhor que isso. Olha, vamos embora para ver. Deixa de besteira. Que é isso, né? Não perca O tempo abraço com isso. generoso do pai. É. O abraço Você não fez generoso do isso pai. muitas vezes com a Mariana? Muitas. Às vezes, quantas vezes você precisou ser dura com ela porque você queria que ela fosse melhor do que ela estava sendo? Claro. Quantas vezes chorei no banheiro depois de uma bronca danada, arrasada, mas ela tinha que ser melhor, não era mais aquilo. Sabe que eu tenho uma quantidade de filhos enorme, né? Eu tenho Mariana, né? E tenho uma legião de colegas dela, que há um ano mais ou menos aqui, não, acho que há uns 3 meses, fizeram uma festa e escolheram a minha casa. Eles estudaram assim, dos 5 até os 14 anos na escola Veracruz, e é que essa casa eram 5, 10 crianças, e a gente fazendo guerra de travesseiro, eu dando bronco todo mundo, e aí a gente foi crescendo, eles foram crescendo, e aí na fase dos 12, 14, as festas aconteciam lá em cima, e eu vinha dormir, 2 da manhã, Mariana, mãe, o pessoal quer conselho da senhora. Aí eu subia para aconselhar. Então, imagina eu aconselhando meninos, criança de 12, 14 anos, cheios de culpa, porque pela adolescência, não, vamos zerar esse negócio. Então, fomos criando uma relação tão forte e somos amigos. Hoje eu com 63, eles com 40, com 38, e continuamos sendo os amigos, lembrando de coisas engraçadíssimas que muitas vezes eles não podiam dividir em casa com os pais. Né? Porque às vezes a gente, e eu vejo alguma coisa assim, eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava exigindo que a filha não fosse como ela. E falei, mas não conta para ela como você foi. Era muito melhor que você. Como? Na nossa adolescência, nós fomos horríveis. Fizemos coisas inacreditáveis, entendeu? A sua filha está numa fase de evolução, mas não é 1/3 do que tu plantaste. Ela não pode saber. Eu falei, ela deve saber. Ela tem que saber. Se ela não souber, como é que ela vai aprender a te respeitar? E são essas mentiras que me causam indignação. As meias-verdades, as coisas que não se pode dizer. Por quê? Por quê? É só para se proteger e se manter o bacana. Olha aqui, Maricota acabou de escrever que está aos prantos, acabada. O Diogo Feitosa, o tenor, está com a gente, vendo a gente. Nana Queiroga está vendo a gente. Cacau Protásio. Leilane. Tá todo mundo aqui. Tá, tanta gente. Tá o Kiko. Tá Laurinha, não para de mandar beijos. Quem mais que está aqui, meu Deus? É tanta gente. Olha, muito obrigada a todos. Belém está em peso aqui. Lilian, Izan. Que povo querido. Que saudade do Tucupi. Acabei de chutar. Acabei de chutar o tripé. Agora, ainda bem que não. Não. Mas deixa eu só complementar o que você. Tá certo, tá tudo certo. Deixa eu só complementar o que você estava falando. Hoje, às vezes, nós pautamos a educação dos nossos filhos
a partir de regras que não fazem sentido. Então, eu não quero que meus filhos conheçam os erros que eu cometi, porque é como se eu estivesse autorizando-os a viver os mesmos erros. Mas a vida é assim. Eu não Exatamente. posso colocar o meu filho numa bolha. Ou quem sabe, o meu testemunho dizer, minha filha disse, você não sabe o tanto de burrada que eu fiz até hoje. Isso sirva um alerta. Pois é, eu não quero errar do mesmo jeito que minha mãe. Mas às vezes nós colocamos uma regra hipócrita que não nos permite o entrelaçamento com a verdade. E nós começamos a dar aos nossos filhos uma educação mentirosa, que não Exatamente. contempla aquilo que nós realmente vivemos. Como se nós tivéssemos nascido prontos, não cometêssemos erros nenhum, com uma sabedoria absoluta e que somos pessoas imaculadas. Não somos. E Não tudo que nós somos. passamos é que nos faz melhor. Aqui entrou agora, Albano é o nosso querido coordenador da diretoria do CIO desse ano. Temos Lília Almeida, Leila Pinheiro, Leilane Noibra, é tanta gente. Só gente especial. Só gente E esse maravilhosa. povo lindo que não para de falar aqui, que a gente também não conhece o russo, não E conhece o a Pará, história, o mas tão Pará unido, inteiro. esse povo unido a gente aqui. Eu aqui no escuro, porque minha luz acaba, chega um determinado momento, a minha internet só funciona nesse lugar. Aqui também é o único lugar bacana. Mas aí eu dei uma cutucada aqui embaixo e acendeu o negócio. A Ana, minha prima, está aqui, Ana Lúcia, Ana Carla, eita ferro. Mas, enfim, é isso. E não dá para. A Celeste faz os mantos maravilhosos de Nossa Senhora, é muita gente. Mas é isso, Padre Fábio. Não dá para você criar alguém, a exercício da maternidade é esse, se você não te levar em conta o humano do ser, né? As imperfeições, as pisadas de bola, os erros que nós cometemos. Rapaz, eu acho que assim... Algumas pessoas muito equivocadamente ficam iludidas de que a religião vai nos transformar em seres sobrenaturais. Não. O grande objetivo da religião é espiritualizar-nos para que a gente seja cada vez mais humanos. O projeto não é tornar-nos outras coisas, porque senão dá a impressão que nós estamos desprezando a essência do que Deus criou. Deus não me fez anjo, Deus não me fez demônio, Deus me fez um homem, Deus lhe fez uma mulher. Então, o meu projeto é aperfeiçoar a minha condição humana. Não faz sentido eu alimentar uma religiosidade que cause um desprezo por aquilo que é humano. Como tantas vezes, ao longo da história do cristianismo, como nós erramos com isso, como nós criamos uma oposição aos prazeres do corpo, como nós criamos uma oposição aos prazeres da vida. E a gente se esquece que o primeiro milagre que Jesus fez não foi curar um doente, não foi ressuscitar um morto, não foi multiplicar o pão, foi multiplicar o vinho. A festa não podia parar. Claro. E a gente ainda não aprendeu que o nosso Deus é um Deus de alegrias. De alegria e felicidade. Bom dia, alegria! Você sabe que, às vezes, tem pessoas que chegam para mim, dá uma risada, dá uma gargalhada. Às vezes, isso enchia, às vezes, meu saco. Nesse momento aqui, de pandemia, um dia eu acordei muito angustiada com o noticiário, o crescimento no mundo, ela chegando aqui, uma ordem irresponsável, que era uma gripezinha, a falta de foco no real, na saúde, nas condições, não sair de casa, era porque não tinha hospital, não era eu vou te castigar e vai ficar em casa, não. Então, isso me acordei muito angustiada. E aí entrou uma amiga minha, que eu não via há muito tempo, e disse assim, manda uma mensagem, aqui eu estou dirigindo um hospital, está ficando muito complicado aqui, porque os profissionais estão sendo agredidos no ônibus. E então está muito difícil, porque está começando a ficar complicado. Manda uma mensagem de alegria. E, se possível, dá uma gargalhada.
Eu estava angustiada, eu falei, pô, pedi uma gargalhada. E aí eu sentei lá fora, assim, estava um sol bonito, assim, 9 da manhã. Eu falei, aí rezei, né? E falei, eu tô com uma angústia tão grande. Aí eu sempre rezo. 9 credos resolvem qualquer situação. 9. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. No nome você nem lembra mais que estava ruim. É Já verdade. fez uma limpeza. E aí, de repente, me veio um insight, assim, eu acho que entre as coisas, né, os dons que, graças a Deus, Deus me deu a voz, o canto, enfim, mas me trouxe essa renovação de alegria. E isso, hoje, é uma função minha nesse momento. Então, eu estava, por todo um contexto social, imagina se eu vou dar uma gargalhada nesse momento. E aí tive um insight, não, o que eu preciso nesse momento é que a minha gargalhada contagie. Foi um negócio tão revolucionário para mim, porque eu enchi, pedindo, lá veio a gargalhada de novo. E eu entendi que podia ser uma das minhas missões. É incrível isso, né? De Pois. incentivo, e aí isso acalmou meu coração e eu mando muitas gargalhadas hoje. Me pedem, manda uma mensagem. O que é interessante, Fafá, é que a gente precisa se educar para isso. Descobrir que há elementos humanos que são salvíficos, são redentores. A arte, por exemplo. A arte é uma fonte de espiritualidade. Toda vez que eu estou diante da beleza, nós perdemos Aldir Blanc na semana que passou. E Resposta ao Tempo, você sabe, é uma das coisas mais bonitas que eu pude escutar na minha vida. Eu quero ser sepultado, o caixão descendo lá. Não, descendo não, pelo amor de Deus, que eu quero ser cremado. Não quero ficar apertado em lugar nenhum. Mas eu quero me despedir da vida ouvindo Resposta ao Tempo. Eu fico pensando, quantas vezes na nossa vida, na nossa história, a arte foi capaz de nos resgatar? E a arte é tão humana, ela é tão humana. Nós temos uma mania de procurar o sobrenatural, quando, na verdade, nós ainda não esgotamos as possibilidades do natural. Do que está Nós aqui. ainda não educamos a nossa alma para perceber a beleza de tudo aquilo que é humano. Uma música bem executada, bem composta, uma voz afinada, um timbre bonito, uma orquestra sinfônica, uma arquitetura, uma escultura, uma pintura, um texto bonito. Meu Deus do céu, eu pego ali os meus escritores favoritos e eu tenho uma sensação de que eles entram na minha alma com poder de abluções, com poder de purificações. Então nós, muitas vezes, negligenciamos o que é verdadeiramente humano, belo, como dizia Aristóteles, né? O que é justo, o que é belo, o que é verdadeiro, e nós ficamos correndo atrás de coisas sobrenaturais toscas. Exatamente, que vão te salvar, sabe lá quando, né? Jamais. Nós vemos algumas manifestações religiosas tão sem gosto que beiram muito mais ao diabo. Quem gosta daquilo é o diabo, não é Deus. A gente precisa separar um pouco as coisas. Deus tem bom gosto. É A refinado. expressão, até na simplicidade, a pobreza simples, limpa, bonita, aciada, que a gente vê em tantos lugares do mundo, como não precisa de luxo, a expressão da beleza, ela se mostra numa casa de adobe. Você sabe disso? Nós conhecemos a beleza que mora na simplicidade. Então, Deus passa o tempo todo pelas realidades humanas, semeia alegrias em tudo isso e nós não sabemos colher, minha amiga. Nós não sabemos recolher. Porque estamos buscando alguma coisa que foi desenhado, falado, profetizado, entre aspas, por alguém que aquilo seria a salvação. Eu lembro, na minha infância, que pelas 4 da tarde, a dona da casa, os filhos, varriam as calçadas e colocavam ali a cadeira para a gente, final da tarde, ficarem conversando. Então, nós varríamos a calçada, que era a nossa casa. Você vê hoje as ruas imundas, imundas, e ninguém está nem aí. Cada um limpava a entrada da sua casa. Eu acho que isso é tão emblemático, Padre Fábio. Eu vi esse projeto que foi feito em Medellín,
Medellín, que era uma cidade arrasada pelo tráfico, pela droga, pela morte, por tudo que você pode imaginar. A perspectiva de vida é de uma criança de 5 meses, porque a partir daí eles podiam ser sequestrados, assassinados, tirados das vísceras e ser usados, recheados de cocaína para o mundo, com uma mula. Começou a criar uma junta de pessoas pensando no melhor, como eles podiam mudar a cidade. E aí perceberam, através de estudos, tal, que eles já estavam tão... que eles não cuidavam nem da casa. Era todo um pacote que eles iam morrer mesmo, era o lixo, era a droga, era a prostituição, era o estupro, era o assassinato em massa. Então, eles criaram um projeto onde chamavam as pessoas para cuidarem das praças abandonadas. E as pessoas davam muda de planta. Eles fizeram um projeto de 25 anos. De 5 em 5 anos, trocavam essa junta, mas não tinha um político ou um partido no comando. E aí eles fizeram um planejamento. Quando eles começaram a cuidar da praça, eles começaram a se sentir parte do mundo. E a beleza cabia na vida deles. E aí eles foram entrando para casa até chegar ao saneamento. Então, às vezes, as pessoas vão se abandonando tanto que tudo já não tem esperança nenhuma. E esse resgate do pertencimento do mundo, que é muito mais pelo olhar simples do que você, para fazer parte do mundo, tem que ser isso, isso ou aquilo, que é o que estava imperando agora. O pertencimento através dos pequenos atos, de você fazer parte de uma revolução estética. Essa senhora do pão, que você falou hoje, de Brasilândia, que sempre pensou em ter uma padaria, é um exemplo disso. O nosso povo é maravilhoso. Ele tem que ser reconhecido como tal. E tem que ser atendido como tal. Porque se não fosse a pandemia, essa senhora que você falou, que fez a pequena, começou a fazer pão, e hoje a comunidade montou máquinas e ela tem uma pequena padaria, não seria possível, no momento onde a solidariedade não é o centro do momento da vida, que é o que está acontecendo hoje, né? De novo, graças a Deus. É isso mesmo, a vovó Tutu. Vovó Eu já Tutu. estou em contato com ela. Quero ficar amigo, quero participar da vida dela, quero que ela participe da minha.